Questão 3, Sesgran-Hill. Robert Nozick e o Estado mínimo. O Estado mínimo é uma outra concepção de política. Muitos teóricos da filosofia política vão definir qual é o papel do Estado. Ele deve ou não deve intervir nas questões econômicas e sociais, por exemplo. Então tem muitos conceitos e o Estado mínimo é um desses conceitos de como o Estado deve atuar na política. Vamos ver o conceito do Robert sobre esse assunto. Robert Nozick, em sua obra Anarquia, Estado e Utopia, desenvolve uma teoria política em que propõe o Estado mínimo, em que as funções do Estado são restritas à proteção dos direitos individuais, como a segurança e a propriedade privada. Então, para ele, qual é a função do Estado? O Estado tem que garantir a segurança e a propriedade privada. As outras questões são livres na sociedade. A sociedade que deve organizar, e não o Estado. A proteção dos direitos individuais, e aí o que acontece? Ele critica as teorias que defendem um papel mais interventor do Estado na economia e na redistribuição da riqueza, argumentando que qualquer tentativa de redistribuição coercitiva viola os direitos individuais. Então não é a favor de que o Estado faça intervenções na economia. O Estado não determina preço, o Estado não determina qual tipo de produto a indústria tem que produzir, o Estado não determina as relações econômicas e sociais, ele simplesmente garante a distribuição da riqueza e ele faz a gestão da propriedade privada, garante que todos tenham direito à sua propriedade. Para ele é essa a função do Estado. Então vamos ver a alternativa que corresponde à resposta do Robert sobre o Estado. Com base no pensamento de Nozick, assinar a alternativa correta. A. O Estado deve garantir a proteção da propriedade privada e a segurança, mas não deve interferir na redistribuição da riqueza ou em questões econômicas. B. Nozick defende o Estado que deve intervir fortemente na economia para promover a igualdade dos cidadãos. C. A intervenção do Estado na economia, segundo Nozick, é necessária para corrigir as desigualdades sociais e promover o bem-estar social. D. Nozick sugere que o Estado deve ser substituído por uma organização centralizada e que o controle e a distribuição das riquezas seja de forma igualitária. Então, que quando ele fala Estado mínimo, ele fala que o Estado não deve intervir nas questões da sociedade. Então, ele deve se limitar à propriedade privada e à distribuição da riqueza. E aí o Estado deve garantir a proteção da propriedade privada e segurança, mas não deve interferir na redistribuição das riquezas. O que ele fala lá em cima? A função restrita do Estado é a proteção dos direitos individuais, a segurança e a propriedade privada. Então, em nenhum momento ele fala que o Estado tem que distribuir a riqueza. Simplesmente que o Estado deve cuidar da segurança, proteção dos direitos e propriedade privada. Então está muito mais aqui ligado à alternativa A. Então o Estado deve garantir a proteção da propriedade privada, a segurança, mas não deve interferir nas questões econômicas. Então quem está lucrando mais, quem está lucrando menos? É o Estado que deve regular isso? Não. A própria sociedade. Nós temos leis do próprio mercado, da própria economia, que operam sobre essa relação. Então, no caso, a lei da oferta e da demanda. Então, o preço das coisas depende da oferta no mercado e da demanda por esse produto. Então, isso não é o Estado que interfere, é uma lógica da própria economia. Então, é isso o critério que ele está defendendo aqui. O Estado, sempre que eu ouvir esse termo, Estado mínimo, lembre, o Estado deve se limitar. Como assim? O Estado deve limitar-se a algumas questões. Então, nós temos alguns lugares que o Estado ele só faz a segurança, a propriedade privada e garante a educação. Outras questões, as pessoas têm que disputar na sociedade, as pessoas têm que promover na sociedade. Então essa visão de Estado mínimo é essa visão que você tem que procurar numa questão de filosofia política. Qual é a situação que aquele autor enxerga que o Estado deve atuar? Quando é Estado mínimo, geralmente é o mínimo possível. É a gestão da propriedade privada, da segurança e dos direitos individuais, principalmente. Ok?